Boa noite, crianças. Hoje a gente vai fazer aula de ciências, tá? Desculpe o horário, mas eu tô com a minha filha aqui, eu tive que pegar ela, tive que fazer umas outras coisas na rua, não consegui fazer a tempo, tá? Eu vou comentar um pouco sobre o que a gente vai começar a partir de segunda, para não ficar dúvida. A escola, a partir de segunda-feira, vai abrir segunda, quarta e sexta para alunos. Aí, no caso, eu vou só na segunda, né? E parece que os quintos anos, no caso só o meu, eu combinei para segunda. Os outros quintos anos eu acho que não vão comparecer. Então, aí eu vou estar toda segunda lá, das 10 às 11h30, tá? Aula corrida, 1h30 aula corrida. E aí eu vou dar a aula que eu daria segunda-feira, eu vou dar lá para vocês e vou gravar também a aula no dia anterior ou após a aula que eu der para vocês, ou até gravo a aula que eu estiver dando lá e posto. Eu vou ver qual a melhor forma que eu faço. Mas provavelmente eu vou dar a aula que eu vou dar para vocês na segunda e devo postar já antes de ir para a escola a aula da segunda-feira, tá? No caso lá, e aí se vocês tiverem alguma dúvida sobre outras coisas que a gente já passou, né? Matemática, português, eu vou estar lá para tá dando esse reforço, tá bom? Porque na segunda é aula de português, mas aí para vocês eu dou a aula de português do dia e mais alguma coisa que vocês tiverem mais dúvida, provavelmente matemática e português, tá bom? Aula de ciências hoje, tá? Livro de vocês aí, a capa alô, página 96, tá bom? A gente vai fazer hoje sobre respiração. Eu vou ler essa introduçãozinha aqui, depois a próxima página é uma experiência aqui, se vocês quiserem fazer, fiquem à vontade, tá bom? Mas eu não vou cobrar não. Vamos lá, presta atenção na leitura, tá bom? Atenção na respiração. Com o professor e colegas, dirige-se ao pátio da escola para uma brincadeira em que vocês pratiquem alguma atividade física, por exemplo, pular corda ou pega-pega. A gente não está no pátio da escola, então se vocês tiverem condições de fazer em casa com algum colega aí, com algum vizinho, aí vocês tentam fazer, tá? Mas de qualquer forma a gente vai entender, tá? Antes da brincadeira, sente-se em dupla com o colega e siga os procedimentos. Feche os olhos e sinta a sua respiração. Isso você pode fazer sozinho. Coloque a mão no peito, inspire e expire. Inspire é você puxar o ar, expire você solta, tá? Profundamente, enquanto seu colega observa. Em seguida, é a vez do colega inspirar profundamente com a mão no peito e você observá-lo. Depois os dois inspiram e expiram. Conversem sobre o que observam, tá? Levante-se e faça uma atividade física, como a orientada pelo professor. Ou vai pular corda ou pega-pega, né, que falou ali. Depois de alguns minutos se movimentando, sente-se e observe novamente o que aconteceu com a sua respiração. Aguarde o colega verificar o que aconteceu com a respiração dele também e conversem novamente sobre as impressões que tiveram, né? Isso você pode fazer sozinho. Você fica sozinho, inspira, respira, né? Inspira e expira. Quando está sem fazer atividade física, depois você pode pular uma corda, dar uma corridinha aí no ambiente que você tiver e depois você vai ver como é que você fica depois. Você observou sua respiração e a do seu colega quando vocês estavam em repouso, e após se movimentarem intensamente, houve alguma alteração na respiração de vocês? Quando compararam esses dois momentos, antes e depois, teve alguma alteração? Aí vocês observam isso. Se houve alteração, você sabe explicar o que isso ocorreu? Aí você tenta explicar com as suas palavras, tá bom? Aí vamos para a página 98, tá? Vamos começar a matéria em si. Como ocorre a respiração? Na atividade de abertura do capítulo, você prestou atenção ao processo de respiração do seu organismo. Na atividade prática, você simulou os movimentos respiratórios, de entrada e saída de ar do organismo. Agora acompanhe com a respiração como a respiração ocorre no interior do nosso corpo. Para isso, observe o esquema a seguir e a representação de como o sistema respiratório está organizado e qual é a função dos órgãos que compõem. Vamos lá. Fossas nasais, né? São as cavidades nasais. Cavidades no interior do nariz, onde se entra o ar, e os pelos no interior das fossas nasais retêm algumas partículas de sujeira do ar que respiramos. Então, os pelos que a gente tem no nariz servem como um filtro, tá? O ar é umedecido graças ao muco nasal, aquela quando a gente está resfriado, que a gente sente bastante o muco nasal, né? Que ele é úmido lá dentro. Então, ele é ali esfriado ali, umedecido. E aquecido pelo sangue que circula ativamente nas nossas veias, né? Nas veinhas que tem, grande, pequena, tá? No interior dos vasos sanguíneos da região. A gente tem vasos sanguíneos aqui, então ele umedece, os pelos são para filtrar o ar, né? E aí ele umedece na mucosa nasal, que é aquela gosminha que a gente tem dentro do nariz,
e ao mesmo tempo ele aquece com o sangue que a gente tem as veinhas dentro do nariz, tá bom? Os vasos sanguíneos. Aqui no 2, faringe. O tubo que conduz o ar até a laringe, onde o alimento até a laringe e o alimento até o esôfago. Então o tubo que conduz o ar é a laringe, tá? Entre a faringe e a laringe, há uma estrutura chamada epiglote, tá? E ela que controla a passagem do ar e do alimento. Essa epiglote, quando você respira, ela deixa, acho que é fechada, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Que é a passagem do ar e do alimento. Quando engolimos o alimento, a epiglote fecha. É isso aí. Quando a gente engole o alimento, a epiglote fecha, porque senão o alimento ia para o pulmão, né? Então, quando a gente está só respirando, ela fica aberta. Então, ela sabe. O corpo é um mecanismo maravilhoso, né? Impedindo que epiglote o alimento ou a epiglote fecha a laringe, impedindo que o alimento vá para o tubo que causaria o engasgo. Às vezes, quando a gente se engasga, é que o alimento, em vez de ir para o estômago, ia para o pulmão, tá? Quando respiramos, ele fica aberto para que o ar passe livremente pela laringe, que vai para os pulmões, para a traqueia. Laringe é o tubo que conduz o ar até a traqueia. A traqueia é esses ossinhos aqui, tá? Que é um conjunto de anéis, tá bom? Em seu interior, as pregas vocais são responsáveis pelos sons. Então as cordas vocais têm as pregas vocais. A gente às vezes faz um exame que mostra as cordas vocais como é que estão. É pelas essas cordas vocais que a gente consegue falar, tá? Que sai o som, que emite o som. Além da língua, claro, né? A traqueia, tubo que conecta a laringe aos brônquios. Os brônquios já é a parte do pulmão, tá? É rodeada de alguns anéis resistentes, né? Que esses ossinhos que eu falei, que a protege. Seu interior é repleto de pelos e auxilia na limpeza do ar que segue para os pulmões. Além dos pelinhos que a gente tem no nariz, né? Lá na traqueia também tem vários pelinhos que auxilia como filtro. Os brônquios, duas ramificações da traqueia que conduzem o ar para os pulmões. Então, a traqueia vem e depois tem os brônquios, né? Que vão para cada lado. Os bronquíolos, né? Aí lá assim, parece uma árvorezinha lá dentro do nosso pulmão. São ramificações dos brônquios que terminam nos alvéolos pulmonares, né? Os alvéolos pulmonares são as bolinhas ali que vocês estão vendo, com os vasos sanguíneos. Os alvéolos são estruturas semelhantes a pequenos sacos que eles enchem de ar e ao redor dos alvéolos há diversos vasos sanguíneos que recebem o gás oxigênio do ar e também transferem o gás carbônico do sangue para o interior dos alvéolos. Que na hora que a gente respira oxigênio e depois exala gás carbônico, tá bom? Vamos lá para a próxima página, 99. Por que respiramos? Assim como a digestão, que você estudou na unidade anterior, a respiração também é essencial para que a energia dos nutrientes seja liberada para o nosso corpo. Nos pulmões, o gás oxigênio passa para o sangue, que tem a função de distribuí-lo nas células de todo o corpo. As células, a glicose tipo de nutriente, né, que a gente já estudou, o oxigênio recebido são transformados em gás carbônico, um resíduo, e água, e nessa transformação ocorre a liberação, né? O gás carbônico é expelido pelas células, levado pelo sangue até os pulmões e por fim eliminado pelo corpo. Quando a gente solta o ar, a gente libera o gás carbônico. Os mecanismos da inspiração: entrada de ar no organismo, os mecanismos da inspiração, entrada de ar no organismo. Então, quando a gente respira, né, a gente estava inspirando, né? E quando a gente joga o ar para fora é expirando. Estou expirando. Saída do organismo. Depende principalmente da ação dos músculos localizados entre as costelas e o diafragma. Diafragma aqui no final, tá? Em cima do estômago ali, do abdômen. Músculo que fica logo abaixo dos pulmões e separa o tórax do abdômen, né? Logo embaixo dos pulmões a gente tem aqui o diafragma. Na inspiração, ou seja, a hora que você puxa o ar entra pelo nariz, chega aos pulmões, preenchendo-os. O diafragma se contrai e se move para baixo, e os músculos localizados entre as costelas movem-se para cima. Graças a esses movimentos, a caixa torácica, conjunto formado pelos ossos que protegem os pulmões, fica maior e os pulmões se enchem de ar. Quando a gente enche de ar aqui a gente se expande, né? Aumenta. E esses ossos, eles se mexem, né? Na expiração, o diafragma relaxa, movendo-se para cima, né? O diafragma vai para cima e as costelas são baixadas pelos músculos localizados entre elas. Dessa forma, a caixa torácica fica menor e os pulmões levam
fica menor, e o que leva os pulmões a se esvaziarem. Então, quando a gente inspira, a gente enche o peito de ar, né? Aqui aumenta. E quando a gente expira, a caixa torácica diminui, tá bom? Aqui, o ar é inspirado, né? Tá mostrando ali como é que funciona. A caixa torácica ali, tá vendo? Que ela expande, o diafragma, tá vendo? O diafragma aqui, o desenho do diafragma, relaxado, quando ele tá para cima. Quando ele tá, vai para baixo, é que ele dá uma enche de ar no pulmão, tá bom? Prestem atenção depois nisso aqui. Vamos lá para a próxima página. Deixa eu passar aqui. A gente viu essa, vamos para essa aqui, tá? Escreva na ordem correta a trajetória do ar no corpo humano, ao passar pelo sistema respiratório. Aí vocês vão seguir na setinha aqui, todo aquele esquema da outra página lá, a gente vai colocar aqui, tá bom? Por que inspiramos e expiramos o tempo todo? Por que a gente faz esse movimento de respirar, de inspirar e expirar, né? Por que vocês acham? Observe as duas imagens e responda as questões. Tem a menina enchendo um balão aqui e uma pessoa usando o cilindro de oxigênio ali no mergulhando. A menina enchendo o balão da festa com o ar dos pulmões. Então ela está soltando o ar, né? Ela está inspirando ou expirando? O que vocês acham? E o mergulhador respirando oxigênio retirado do cilindro, ar comprimido. Qual é o movimento respiratório que possibilita encher um balão de ar? O que vocês acham? Que ela está inspirando ou expirando para encher o balão de gás? E o do mergulhador lá? Qual será o movimento? Inspiração ou expiração? Comparando-se com o ar contido no balão e no cilindro do mergulhador, onde há mais gás carbônico? Explique. Gás carbônico é quando a gente solta o ar, tá? A gente respira, a gente inspira. Respiração é inspiração e expiração. Quando a gente inspira o oxigênio, a gente expira o gás carbônico. Então, já para ter uma ideia como é que vai responder essa questão aqui, tá? Vamos aqui para outra, última página, tá? A professora pediu para cada aluno que falasse sobre um dos movimentos da respiração. Movimentos é esse, expiração e inspiração. Complete as falas das crianças, para que fiquem corretas. Aí tem um diálogozinho ali, vocês vão responder. Por mais adequado inspirar, porque é mais adequado inspirar pelo nariz do que pela boca? Por que vocês acham que é melhor respirar pelo nariz do que pela boca, tá? E aqui, o diafragma, músculo que participa da respiração, também é responsável pelo soluço. Isso acontece quando ele se contrai involuntariamente e provoca o fechamento súbito da glote, gerando o barulhinho ic-ic, típico do soluço. E sabe-se que o soluço ocorre, e sabe-se quando o soluço ocorre? Quando comemos muito rápido, ingerimos muita bebida gaseificada, né, refrigerantes, água com gás, ou respiramos de modo descontrolado, depois de rirmos muitos ou chorarmos muito, compulsivamente, né? Por exemplo. Aí tá perguntando aqui, o que é o soluço e quais são suas principais causas, tá? E a B, você já teve soluço? E o que você fez para que ele parasse? Conte para os colegas, no caso você conta pra gente aqui, tá bom? Por hoje é só. A próxima aula, segunda-feira, eu devo mandar o vídeo de manhã, tá? E aí 10 horas eu tô na escola. Quem não quiser acompanhar o vídeo, só vai ter que me dar os nomes. Já tem 3 alunos que parece que vão, e no máximo é 5 ou 6, tá? Por aí. Então, 3 alunos já estão certos de ir na segunda-feira, que eu já conversei, eles conversaram comigo no privado, já devem ir na segunda. Se tiver mais algum aluno que quiser algum reforço de matemática ou de português, pode ir também, mas me avisa antes, porque tem um limite de alunos para ir, tá bom? E aí, se tiver mais alunos do que podem ir, a gente divide para outra semana, tá bom? Eu só vou estar segunda-feira, das 10 às 11h30 na escola, tá bom? Beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Deixa eu ver como é que eu fecho esse programa aqui.